Maranata, desbravadores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou passar para vocês a especialidade de ecologia. É uma especialidade que você já tem um pouquinho de domínio, porque acaba se estudando nas escolas, nas disciplinas de ciências, no ensino fundamental e de biologia no ensino médio. Então, vocês vão agora, com essa especialidade, apenas rever algumas coisas que vocês já têm conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai adquirir um pouquinho agora, ok? A ecologia, para a gente começar a nossa especialidade, ela não vem só do estudo que a gente aprende nas escolas, ela vem mais atrás. Por exemplo, Deus inspirou Ellen White um dia a escrever sobre a ecologia, tá? E nós podemos encontrar esse relato no livro Parábolas de Jesus, na página 18. E ele diz assim, abre aspas, em sua perfeição original, todas as coisas criadas era a expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva, no seu lar paradisíaco, estava a natureza cheia de conhecimento de Deus, transbordante e de instrução divina. A sabedoria falava aos olhos e era acolhida no coração, pois eles comungavam com Deus pelas obras criadas. Logo que o santo por transgrediu a lei do Altíssimo, o resplendor da face de Deus desapareceu da face da natureza. A terra está agora deformada e maculada pelo pecado. Mas, mesmo nessa condição, muito do que é belo permanece. As lições objetivas de Deus não são obliteradas. Quando bem compreendida, a natureza fala do seu Criador. Fecha aspas. Aqui, Ellen White já está falando um pouco sobre ecologia, porque a ecologia ela mostra como os seres vivos vivem dentro do seu próprio ambiente. Aqui, nesse caso, ela está falando sobre Adão e Eva, que era onde eles viviam. Viviam no Jardim do Éden, um lugar sem pecado, um lugar perfeito, com vários animais de várias espécies convivendo juntos. Então, aqui ela descreve um pouco como era a vida de Adão e Eva. Mas, tirando esse capítulo que Ellen White fala sobre ecologia, nós também encontramos a ecologia na Bíblia, em alguns textos. Um desses textos se encontra em Jó 12, 7 a 10, e diz, abre aspas, pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Fecha aspas. Tem diversos outros textos da Bíblia que também falam sobre ecologia, que mostram como os animais vivem em perfeita harmonia e como faz tão importante o jus da convivência dos animais e dos seres humanos. Mas tirando toda essa parte teológica, a ecologia vai muito além disso tudo. E a gente vai, nesse momento exato, aprender um pouco mais sobre a ecologia e sobre coisas que a gente não pode esquecer jamais, que a gente precisa saber sempre, que é importante. Uma dessas coisas, como eu já mencionei quando a gente falou um pouquinho ali sobre o escrito de Ellen White, é que a ecologia, ela estuda as relações dos seres vivos no meio em que eles estão inseridos, tá? Outra coisa que a gente precisa saber e gravar muito é que existe o conjunto de organismos que eles vivem dispersos nas águas doces e no ar, tá? E eles são os plânctons, que eles são normalmente feitas suas locomoção pelas correntezas, tá? Outra coisa que a gente precisa também saber, mas isso a gente já tem dentro da gente, a gente já sabe bastante, que a gente já estudou bastante isso, é o significado de população.
que é população? População é o conjunto de habitantes. Esse conjunto de habitantes é sempre do mesmo, da mesma espécie. Ou ser humano com a mesma genética, ou os animais da mesma espécie. É uma população, eles vivem juntos, são todos da mesma raça ou da mesma genética. Agora, tirando a parte de população, existe a parte de comunidade, porque eles têm diferença, ok? A comunidade, a diferença nada mais é que é um local onde vivem várias pessoas, vários animais, no mesmo ambiente de várias genéticas, de várias raças. Então, existem muitos tipos de seres vivos no mesmo local. Isso é uma comunidade. População é sempre da mesma genética. O que seria o ecossistema? O ecossistema ele vai incluir todos os seres vivos e o ambiente e as suas características, tá? Já para ter um ecossistema saudável, é preciso ter uma conservação. O que seria a conservação? O próprio nome já diz. Conservação, você conserva aquilo, você preserva aquilo, você não quer que aquilo que você tanto cuida tenha perda ou algum tipo de dano ou desperdício, tá? Na ecologia também existem três partes super importantes, que elas são divididas em cadeia alimentar, comunidade clímax e comensalismo. A comunidade clímax é normalmente o último estágio alcançado pelas comunidades, tá? Ela é algo totalmente desprovida de vegetação e precisa normalmente de populações pioneiras para depois virar intermediária e aí sim chegar ao clímax. A cadeia alimentar, ela é necessária para toda parte do ecossistema e é uma sequência de matéria e energia que é trocada pelos seres vivos. Por exemplo, um exemplo bem prático, tá? O sol, ele manda uma energia para a folha. A folha está se alimentando dessa energia solar. Daí vem um gafanhoto, se alimenta da folha que pegou toda a energia do sol. A energia que estava dentro daquela folha vai agora para o gafanhoto. Daí vem um sapo. O sapo come o gafanhoto. Depois vem uma cobra e come o sapo. Toda aquela energia que a folha adquiriu foi passando de animal para animal, até chegar na cobra e depois sucessivamente. Porque isso é um ciclo sem fim. Um vai se alimentando do outro para que existem e que sobrevivam outros ecossistemas, tá? O comensalismo é a relação ecológica na qual duas espécies de animais se encontram associados, mas um tem benefício, mas o outro não vai sofrer nenhum prejuízo, ok? Um animal determinado vai ter sim um benefício específico, mas o outro também não sofre nada. O que seria o autotrofismo? O autotrofismo é a qualidade do ser vivo de produzir o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas, elas produzem os próprios alimentos. Então, elas fazem parte da família do autotrofismo. Sucessão ecológica. Esse nome é dado para sequências de comunidade, desde a colonização até o seu clima. Lembra que nós falamos agora sobre o que era o clímax? E a gente também falou um pouquinho sobre comunidade. Então, a sucessão ecológica depende dessas duas coisas juntas. O bioma
a gente já conhece bastante, a gente já sabe bastante do que é bioma, que nada mais é do que a comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas daquela região específica. E o habitat, nós também já sabemos que a gente fala bastante de habitat natural, habitat do animal. O habitat, ele é o conjunto de circunstâncias físicas e geográficas. Ele oferece condições favoráveis à vida e o desenvolvimento daquela espécie ou vegetal que está inserido naquele local. Para os animais se alimentarem, que nem a gente falou lá do sol, deu energia para a planta e depois a folha que foi passando deu energia para o gafanhoto, tal. Esses animais todos pertencem à pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica é como se fosse a nossa pirâmide alimentar. Ela nos mostra como nós devemos nos alimentar. Mas nesse caso aqui, na pirâmide ecológica, ela mostra quais animais se alimentam de quais espécies, tá? Ela é uma representação, assim, em forma de triângulo, como nós estamos vendo aqui, igual à nossa própria pirâmide mesmo. E ela tem a função de mostrar o nível trófico de um determinado ecossistema. Elas, normalmente, as pirâmides ecológicas, elas apresentam em sua base os animais produtores, que são as plantas normalmente. Depois segue uma sequência de vários outros níveis, que vêm os animais herbívoros, que se alimentam de plantas, e depois dos animais herbívoros vêm os carnívoros, que se alimentam dos animais herbívoros, e depois dos carnívoros, que se alimentam dos próprios animais carnívoros. Então, vai seguindo nessa sequência. Por isso que aparece secundário, primário, terciário, quartiário, por conta disso, porque é um sucessivamente do outro. Como eu disse lá atrás, é um ciclo sem fim, porque um depende do outro para a sobrevivência. O que seria o ecossistema? O ecossistema, ele é dado para o conjunto de comunidades onde vivem em um determinado local e eles interagem entre si e também com o meio ambiente, tá? Daí é muito interessante a gente perceber que esse nome, né, ecossistema, foi usado pela primeira vez pelo ecólogo Arthur George em 1935. Antes não era esse termo usado, tá? Dentro do ecossistema existem alguns componentes, sendo o biótico e o abiótico. O biótico diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais. Eles desempenham diferentes papéis em um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos, podendo ser produtores, consumidores ou decompositores. Aqui existem alguns exemplos de ecossistema, tá? Os ecossistemas, eles podem ser observados em diferentes escalas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, que correspondem a todos os locais do globo onde existem vida. Normalmente, a gente foca muito na questão dos animais para a ecologia, mas a ecologia, ela aborda não só a questão da alimentação, cadeia alimentar dos animais, mas aborda também uma vida como um todo, dentro ou fora do planeta Terra. É muito importante a gente entender que todos os ecossistemas, eles estão interligados. Então, existe a troca de matéria e energia entre eles, independente de seu tamanho. Assim, cada ecossistema, mesmo que seja pequeno,
é importante para garantir o equilíbrio do planeta. Por isso que eu mencionei que a parte do ecossistema não, e da ecologia não é só algo relacionado aos animais e dentro da Terra, também tem a ver com as coisas fora da Terra. Eu espero que vocês tenham gostado da especialidade. Agora tem as partes práticas. Espero que vocês saiam bem nas provas, tanto prática como teórica, e dê tudo certo e garanto mais uma especialidade na faixa.